Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre os verbos fortes, destacan Verben, que são os verbos, digamos assim, mais interessantes do alemão, porque eles têm uma troca da vogal tônica. Pois é, essa aula é super importante, você não pode perder. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho e, sem mais delongas, vamos começar. No alemão, nós temos os chamados Starke Verben, que são verbos um pouco diferentes. Por quê? Nós estamos acostumados com verbos regulares e verbos irregulares. Eu, inclusive, já ensinei para vocês a conjugação dos verbos regulares aqui no canal. Então, você já está familiarizado com essa conjugação. Os verbos irregulares, eles não vão ter uma conjugação previsível. Só que os verbos fortes, eles são um meio termo, eles são uma mistura entre regular e irregular. Eles não são tão irregulares a ponto de você não saber ali a previsibilidade da conjugação, mas ao mesmo tempo eles têm algumas mudanças que impedem que nós os chamemos de regulares. Então eles são algo ali no meio do caminho, mas é muito fácil. Basicamente, quando você estuda os verbos fortes, eu quero que você saiba que os verbos eles têm uma vogal tônica, que seria ali você pega a sílaba tônica do verbo e aquela vogal que está na sílaba tônica, ela vai ter uma mudança na hora que a gente conjuga. Pois é. Então aqui eu trouxe três verbos, tá? O verbo essen, que é comer, o verbo lesen, que é ler, e o verbo schlafen, que é dormir. Vocês vão perceber, aqui eu coloquei para vocês na tabelinha a conjugação desse verbo. As terminações são aquelas mesmas terminações que eu já ensinei para vocês da conjugação regular, nada de novo aqui. Mas eu quero que vocês percebam aqui na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. A vogal tônica, ela muda de E para I, de E para I, de A para E ou E. Então, o que acontece? Vocês vão mudar aqui na hora de pronunciar. Por isso que a gente chama de verbo forte, que ele tem uma pronúncia forte. Então vamos lá. O que vocês perceberam? Nesses verbos, a vogal tônica ela muda, tá? Para o du, que seria o tu ou você, né? Es e es, ele, ela, e o es é o neutro. Então, segunda e terceira pessoas do singular. Eu coloquei aqui para vocês mais ou menos uma lista com uns 15 a 20 verbos, que são os verbos que você precisa saber. Você sabendo esses verbos, você já tem, digamos assim, a base. E a única coisa que você precisa se preocupar é na hora de conjugar esses verbos, de prestar atenção, tá? De acordo com a listinha que eu vou passar aqui para vocês, na hora de conjugar para o do ou para o es e es, que você vai ter que trocar a vogal tônica de e para i, de e para i. Qual que é a diferença desse para esse? Aqui eu tenho um e curto e aberto, tá? E aqui um i curto. Aqui eu tenho um e, que ele é longo e fechado, e aqui eu tenho um i, longo também. E o que acontece? Para você que não sabe a diferença entre vogais curtas e vogais longas no alemão, isso é muito importante, influencia muito a pronúncia, inclusive na ortografia. Tanto é que aqui eu tenho esse sinalizador aqui, que seria uma pronúncia mais longa do i, não é verdade? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui na descrição um link para uma aula em que eu explico, essa aula faz parte do Guia Definitivo da Pronúncia do Alemão, e eu explico essas nuances entre vogal curta e vogal longa. Então, assista essa aula, é muito importante, tá? Vamos aqui para os exemplos com os verbos. Você não precisa anotar nada, como sempre, eu trouxe esse material em PDF, você baixa aqui na descrição. Vamos lá, verbo comer, essen. Para dizer em alemão, você come uma pizza, ou tu comes uma pizza, nós dizemos du isst eine Pizza. Então, o que antes era virou i. O verbo geben, que seria dar, tá? Sie gibt ihm einen Stift, tá? Aqui seria um i curtinho, gibt. Embora aqui o e seja longo, na hora de conjugar, ele ficou curto, por isso fica só um i, não fica um i seguido de e, tá? Então, ela dá para ele um lápis, sie gibt ihm einen Stift. Depois eu tenho o verbo ajudar, que em alemão é helfen, com e. Na hora de conjugar ali para a segunda pessoa, para ela, ele se tornou hilft. Então, ela ajuda o homem ferido, sie hilft dem verletzten Mann. Depois nós temos o verbo que a gente usa toda hora, que é o verbo sprechen, tá? Quando eu conjugo para a segunda e terceira pessoas do singular, o e de spre vira i. Então, para falar ela, tá? Não fala alemão, eu digo sie spricht kein Deutsch. Ok?
Depois nós temos aqui treffen, que é encontrar. Na hora de conjugar, tá? Mario seria a segunda pessoa, ele, na verdade. Então se torna trifft. Mario trifft seine Mutter. Mario encontra sua mãe. E por fim nós temos o verbo vergessen, que é esquecer, coisa que eu não quero que você saia dessa aula fazendo. Quando eu conjugo para a segunda pessoa e para a terceira, ele ganha um i ao invés de e. Então, du vergisst immer meinen Geburtstag. Você sempre esquece o meu aniversário. Vamos para a lista dos verbos mais importantes em que eu tenho a troca da vogal tônica de e para i. Então, aqui eu tenho empfehlen. Como que eu sei que esse e é longo? Porque tem um H depois dele. Na aula em que eu ensino para vocês sobre as vogais curtas e vogais longas, eu explico essa regra. Quando eu tenho um H depois de qualquer vogal, ele aumenta o som da vogal, né? Na verdade, o quão longa a vogal se torna, ela fica mais longa. Então, na hora de conjugar esse verbo forte, nada mais justo do que colocar esse i seguido de e aqui para poder deixar longa também a pronúncia. Na hora de pronunciar, tem que pronunciar também, gente. Então, empfiehlt ein Restaurant. Tá? Não é exagero, a gente tem que demorar um pouquinho mesmo na hora de pronunciar. Tá? Lesen, que é o verbo ler. Anna liest ein Buch. Anna lê um livro. Anna seria ela, então liest. Tá? Verbo sehen, que seria ver. Então, Carlos vê um arco-íris. Carlos não, né? Kai. Pelo nome a gente não necessariamente precisa traduzir, né? Então, Kai sieht einen Regenbogen. Ok? Então, o E virou I. Depois aqui o verbo stehlen, que seria roubar. Der Dieb stiehlt ihre Tasche. O ladrão rouba a bolsa dela. Agora, para finalizar, alguns verbos importantes que você precisa saber, e são verbos fortes, cuja vogal tônica passa de A para A com trema. Ok? Então, aqui eu tenho o verbo fahren. Fahren seria dirigir ou ir com algum meio de transporte. Então, para dizer assim, ele vai para Berlim, eu digo fährt nach Berlin. Não vou falar fahrt, mas sim fährt. Muda completamente a pronúncia. Olha só, o verbo fallen significa cair. Então, para dizer assim, a maçã cai da árvore, eu falo der Apfel fällt vom Baum. Não vou falar fällt, mas sim fällt. Depois eu tenho aqui o verbo halten. Halten pode ser parar ou pode ser segurar alguma coisa na mão, tá? Então, para dizer o ônibus para, na parada de ônibus, eu vou dizer der Bus hält an der Bushaltestelle. Nada de falar halt. Hält. Ok? Depois, o verbo lassen, que é deixar. Ele deixa o carro dele em casa. lässt sein Auto zu Hause. O A virou um E. Depois nós temos aqui uma coisa muito interessante, quero que vocês prestem muita atenção. Laufen pode ser tanto correr ou andar. Pois é, em alemão esse verbo é um pouco confuso, tá? Normalmente a gente traduz ele como correr. Em algumas situações pode ser andar, caminhar também. Quando eu falo assim, Hans läuft einen Marathon. Aí vocês falaram assim, gente, mas mudou completamente o som. Pois é. No alemão, o A com trema seguido de U forma o ditongo OI, como se fosse um O seguido de I. Então aqui eu não vou falar läuft, eu vou falar läuft. Läuft. É o mesmo ditongo como se fosse o E seguido do U, né? Por exemplo, Europa em alemão é Europa. Euro é Euro, né? Europa, Euro. Aqui no caso, o A com trema ele tem o som de E. Então, quando eu junto ele com o U, nada mais justo do que ele se tornar OI. Então, Hans läuft einen Marathon. Se eu fosse falar você corre uma maratona, seria du läufst einen Marathon. Depois o verbo schlafen, que é dormir. Então, Julia schläft heute auf dem Sofa. Julia dorme hoje no sofá. Então, de a schlafen vira schläft. E por fim, o verbo waschen, que significa lavar. Então, du wäschst das Auto. Você lava o carro. Du wäschst das Auto. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido sobre os verbos fortes. Tem que tomar cuidado na hora de pronunciar, na hora de conjugar, na hora de escrever certinho a conjugação. Para isso, você deve fazer muitos exercícios. Pegue as frases que eu escrevi aqui para vocês e modifiquem com outros substantivos. Mudem aí as frases, mas usando os mesmos verbos. É uma dica boa e vai te ajudar bastante. Com isso, eu me despeço e a gente se vê na próxima lição. Até lá. Tschüss!